Em 2013, o desaparecimento de um conhecido pedreiro da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, chamou a atenção de toda a mídia social, não só do Brasil, mas do mundo. 12 policiais foram indiciados pelo desaparecimento do homem, e mesmo mais de 10 anos depois, a pergunta ainda não tem resposta: onde está o Amarildo? E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, antes de mais nada, já te convido para seguir aqui no canal, se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Todos os links estão aqui na descrição, se você quiser também seguir nas outras redes sociais. Lembrando também que eu tenho um outro canal, um canal secundário, que eu falo sobre outras coisas que eu não trago aqui no canal. E é um canal novo, então aproveita também e já se inscreve por lá. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Amarildo Dias de Souza nasceu em 1965, no Rio de Janeiro. Desde que nasceu, o Amarildo morava na Rocinha com a sua família. Ele era o 7º entre 12 irmãos. A sua mãe trabalhou a maior parte da sua vida como empregada doméstica, na casa de uma famosa atriz no Leblon. E, inclusive, essa atriz teve o interesse em adotar uma das crianças para ajudar, porém a sua mãe nunca deixou. Mesmo com todas as dificuldades, ela sempre trabalhou muito para sustentá-los. O seu pai era pescador, porém ninguém sabe nenhuma informação de sua vida, de onde veio, onde nasceu, nem nada do tipo. O que se sabe é que em um certo momento ele se acidentou em um naufrágio com seu barco, teve um ferimento na perna e acabou falecendo. Quando adulto, o Amarildo teve os mesmos gostos do pai e também se interessava muito por pesca. Essa era, na verdade, a sua paixão. Então, quando ele não estava trabalhando ou coisa do tipo, ele sempre saía para pescar, seja sozinho ou com o seu primo nas rochas de São Conrado. Durante a infância, quando ele tinha 11 anos, o Amarildo entrou em um barraco em chamas para salvar o seu sobrinho de 4 anos. Ele pulou no fogo para salvar a criança e ainda tentou salvar a sua sobrinha de 8 anos, porém não conseguiu e ela acabou falecendo. Com isso, ele ficou conhecido como um herói da comunidade. Na sua vida adulta, o Amarildo era casado com a dona de casa, Elizabeth Gomes da Silva, num casamento de 20 anos de união. Eles tinham 6 filhos e viviam em um barraco de um único cômodo com toda a família. A Elizabeth nasceu em Natal e foi para o Rio de Janeiro trabalhar como empregada, e nos domingos ela gostava de caminhar pelo bairro. E nessa eles acabaram se conhecendo, e quando Amarildo foi conversar com ela, ele a levou para a casa da sua mãe na Rocinha e nunca mais ela saiu de lá. Foi amor à primeira vista. Na época ela já era mãe de 2 crianças, e como ele sempre adorou crianças, ele acolheu as 2 e viveram também muito felizes. O Amarildo era conhecido na comunidade como Boi e trabalhava como pedreiro há pelo menos 30 anos no local. Ele era muito querido por todos, todos o conheciam, ele era sempre visto sorrindo, se divertindo e ajudando a todos. Esse apelido, Boi, veio por conta do seu porte físico, já que ele era muito forte e carregava no colo as pessoas que precisavam de socorro para descer as escadas da comunidade e chegar com urgência ao hospital. Ele sempre ajudava as pessoas da comunidade em emergências, mudanças, o que fosse necessário. Para ajudar em sua renda mensal, ele também carregava sacos de areia para ganhar um dinheiro a mais e principalmente porque ele queria melhorar a sua casa que estava caindo. Entre os dias 13 e 14 de julho de 2013, uma operação chamada Operação Paz Armada mobilizou 300 policiais a entrar na Rocinha para prender os suspeitos sem passagem pela polícia, depois de um arrastão que ocorreu nas proximidades da Rocinha. Naquele dia, pelo menos 30 pessoas foram presas. O Amarildo estava indo para casa após pescar quando ele foi surpreendido pelos policiais. Um dos policiais, que era conhecido como Cara de Macaco, meteu a mão no bolso do Amarildo e ele reclamou e mostrou então os seus documentos. Segundo uma testemunha, o policial fingiu que ia checar a documentação pelo rádio, porém quase que imediatamente ele se virou e disse que o Amarildo tinha que ir com eles. Quando Elizabeth foi avisada, ela foi até a base da UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, que ficava no Parque Ecológico, e ela viu o Amarildo.
Ele então olhou para ela e disse que logo voltaria para casa, que era para a mulher ir embora, porque o policial já estava com seus documentos e ele logo seria liberado. A primeira UPP foi fundada em 2008 para ocupar as comunidades historicamente tomadas pelo tráfico, e no Rio de Janeiro mais de 30 UPPs foram inauguradas. Com isso, muitos cidadãos acreditavam que assim os índices de criminalidade realmente diminuiriam. E sim, até diminuiu por um tempo, ou era isso que eles queriam que a população acreditasse. A UPP, como uma unidade de polícia pacificadora, faria o controle de todo esse crime sem utilizar qualquer violência, sem dar qualquer tiro. Depois disso, a esposa do Amarildo e o filho mais velho então voltaram para casa e esperaram a noite inteira. Porém, nada, nenhuma informação, e a partir daí o Amarildo nunca mais voltou para casa. Depois disso, esse filho mais velho voltou até a UPP e procurou pelo comandante Major Edson Raimundo dos Santos, que disse que o Amarildo tinha sido liberado, mas não tinham como verem nas imagens de segurança porque tinha ocorrido um pane. 2 dias depois, a família registrou o boletim de ocorrência de seu desaparecimento e as investigações então começaram. Na noite do desaparecimento, 2 câmeras da frente da UPP tiveram problemas e o GPS dos carros de polícia também estavam desligados. Porém, de 84 câmeras presentes na Rocinha, somente as da UPP apresentaram problemas naquela noite, coincidentemente. Durante as investigações, também a polícia foi informada de que um corpo havia sido encontrado, porém esse corpo não era o do Amarildo. Foi descoberto também que o Major Edson Santos chegou a subornar uma moradora da Rocinha, chamada Lúcia Helena, para que ela mentisse sobre o testemunho no caso, onde primeiramente ela incriminou o traficante Tiago da Silva Neres como o autor do assassinato do Amarildo, e depois ela voltou atrás, dizendo que foi orientada pelo Major a dar o falso testemunho por temer represálias de policiais contra o seu filho, além também de ter recebido um pagamento para dar essa informação. O desaparecimento do Amarildo mobilizou toda a sociedade civil que se organizou em apoio à sua família. Os moradores da Rocinha promoveram atos cobrando o governo, pedindo por justiça, pedindo por uma resposta. O caso, inclusive, ganhou uma repercussão internacional e, desde o início, toda a mídia deram muito destaque ao caso, acompanhando, inclusive, todas as manifestações e desdobramentos. Inclusive, desde o desaparecimento do Amarildo, a Anistia Internacional tem também se mobilizado para pressionar as autoridades estaduais a darem uma resposta sobre o caso. E, a partir daí, foi criada então a campanha Onde está o Amarildo?, que rodou e roda o mundo inteiro. Segundo um dos filhos de Amarildo, o Anderson, os policiais que pegaram seu pai conheciam não só ele, mas toda a sua família. Eles sabiam que seu pai era um homem trabalhador e o levaram para colher o depoimento. Porém, depois mudaram a história dizendo que ele teria sido confundido com um traficante. De acordo com as investigações, um PM que estava na sede do UPP disse que enquanto o Amarildo estava no local, ele foi levado para um container e lá ele foi torturado, e que chegou inclusive a implorar para que não o matassem. Os policiais que não participaram da ação foram levados para outros containers e proibidos de sair dali. E ainda assim ninguém sabia responder onde estava o corpo do Amarildo, o que realmente teriam feito com ele. E o que as investigações levam a acreditar é que o BOPE teria retirado o corpo dele dentro de uma viatura da corporação e teriam então arrumado uma forma de ocultar o cadáver. 12 dos 25 policiais militares denunciados pelo desaparecimento e pela morte do Amarildo foram condenados em 1º grau. O Major Edson recebeu uma pena de 13 anos e 7 meses, e ele foi dado como mentor intelectual de uma tortura contra o Amarildo, onde ele ordenou que o Amarildo fosse capturado e levado para a base da UPP. Em seguida, os policiais de sua confiança foram ordenados para que vigiassem a área de entorno de um container, onde lá o Amarildo foi torturado até a morte. Enquanto isso, os policiais que ele menos confiava foram impedidos de saírem de seus postos. Segundo a justiça, foi ele também quem ordenou que seus subordinados ocultassem o cadáver de Amarildo. O tenente Luiz Felipe de Medeiros recebeu uma pena de 10 anos e 7 meses e ele, junto do Edson, orquestrou todo o crime e participou da execução, sendo responsável também por buscar uma capa de moto que teria sido usada para ocultar o corpo do Amarildo
e ainda derramou óleo automotivo no local para dificultar qualquer investigação. O soldado Douglas Roberto recebeu uma pena de 11 anos e 6 meses, onde ele foi dado como responsável por guardar armas e drogas de traficantes da Rocinha, e sob a ordem do comandante Major Edson, foi ele quem buscou o Amarildo e o levou para a sede da UPP. Os outros soldados, Marlon Campos Reis, Jorge Luiz Gonçalves, Jairo da Conceição Ribas, Anderson César, Wellington Tavares da Silva, Fábio Brasil da Rocha e Felipe Maia Queiroz receberam as penas de 10 anos e 4 meses por participarem da captura e execução de tortura. E as duas mulheres, Raquel de Oliveira Peixoto e Thaís Rodrigues Guzmão, receberam as penas de 9 anos e 4 meses por vigiarem a sede enquanto ocorria a tortura de Amarildo e dificultar a visibilidade do local. E mesmo que elas não tivessem participado de fato da tortura, encobrir o fato já é considerado um crime. 3 anos depois, 4 desses 12 foram absolvidos e outros 8 foram mantidas suas condenações. Em 2023, as penas de 4 condenados aumentaram. O Edson Raimundo recebeu agora 16 anos e 3 meses, o Luiz Felipe 12 anos e 8 meses, o Douglas Roberto 13 anos e 8 meses e os soldados Anderson César, Wellington Tavares, Marlon Campos, Jorge Luiz e Felipe Maia receberam agora 9 anos e 5 meses de condenação. Com a repercussão do caso, em agosto de 2018, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou o caso, fixando uma indenização de R$500 mil para a viúva de Amarildo e para cada um dos seus filhos, e que os filhos recebam também uma pensão até completarem 25 anos, além também de R$100 mil para sua irmã. Em 2023, a Globoplay lançou o documentário Cadê o Amarildo?, que mostra depoimentos exclusivos de 2 testemunhas que nunca foram ouvidas pela justiça, além também de material inédito sobre o caso. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer o mais completo possível. E se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve, deixa aqui seu comentário, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!